Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Matheus Vandowski. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Caso você já esteja acompanhando a gente aí, muito obrigado por continuar acompanhando. Hoje estamos de volta aqui com o nosso projeto da Live Index. Hoje para a gente completar a Dex de Jotô, a nossa segunda geração. Vou usar, como sempre, vocês já sabem, os jogos Heart Gold Soul Silver. Para agora, eu alterei um pouco aí o formato, né? Eu tava fazendo um formato Pokémon por Pokémon, tava ficando um pouco mais longo. Então, para a gente ser um pouco mais direto, eu segui alguns conceitos. Primeiro, a gente vai capturar os Pokémons que são comuns de capturar em rota, usando as mecânicas mais comuns, como andar no matinho, surfar, pescar, usar o Headbutt, uma nova mecânica que foi incluída na segunda geração. Então a gente vai começar com isso. Depois eu vou mostrar os Pokémons que são evoluídos e a gente vai finalizar lá no final com os Pokémons lendários. Começando aqui a nossa Live Index de Jotô. Tá começando o jogo, você ganha o inicial e aí você pode escolher um dos três. Para você conseguir os três, obviamente você vai ter que começar 3 saves, né? Eu tenho 2 garantidos já, porque eu tenho Soul Silver, tenho Heart Gold rodando aqui, então eu posso já ter 2. O segredo é você começar um outro, trocar e resetar e começar de novo. Assim tendo os 3 iniciais. E após conseguir uma espécie de cada um, obviamente você vai ter que bridar eles. Para quem não sabe o que é bridar, no último vídeo eu explico todo o processo de breeding aqui no jogo do Heart Gold Soul Silver. E breeding nada mais que é do que você cruzar os pokémons para ter o ovinho, chocar esse ovinho e aí nascer uma outra espécie, né, do Pokémon. Aí você vai ter que evoluir um para midform, outro para forma final, isso para cada um dos 3 Pokémons, já fazendo a gente começar aí a nossa Live Dex com 9 Pokémons capturados. Aí pessoal, chegando aqui na rota 29, que é a primeira rota, a gente já consegue capturar mais 2 novos Pokémons para nossa Live Index, né? Nessa rota tem alguns Pokémons de canto, mas a gente já começa a atuar com uma nova mecânica que eu gosto muito dessa mecânica, que é a mecânica de dia e de noite. Se você tiver de dia, um dos Pokémons que vai aparecer aqui nessa rota é o Sentret. Mas se você tiver de noite, igual é o momento atual, você vai encontrar Root Root. Eu tô jogando de noite nesse momento, então aqui provavelmente eu vou encontrar alguns Root Root. Vamos ver. Aí, ó, como prometido, um Root Root. E aqui você vai encontrar vários dele. Tem algumas outras mecânicas que no decorrer aqui eu vou mostrar para vocês, mas de início essa é a primeira mecânica aí, que é capturar, e cada rota ela muda aí alguns pokémons de acordo com o horário do dia que você está jogando. Aqui em Violet City, né, quando a gente chega, a gente tem algumas tarefas a fazer. E após fazer algumas dessas tarefas, a gente saindo da Torre Sprout, a gente vai acabar encontrando no Pokémart um assistente do Senhor Pokémon. E esse assistente vai dar um ovo de Togepi para nós. E aí o Togepi, bem por aqui, ó, você vai acabar encontrando o assistente lá do Senhor Pokémon. Com isso, você vai ganhar um ovo de Togepi. E aí ao chocar, a gente vai ter o Togepi. É a única forma que eu conheço de conseguir o Togepi aqui nesse jogo. Saindo pelo sul de Violet City, chegamos aqui na rota 32. Na rota 32 aqui a gente consegue 3 Pokémons, né? Que pode adicionar aí a nossa Live Index. A gente tem o Marip, o Hoppip e também o Wooper. Além dele, tem o método de pesca. Pelo método de pesca, né? Se você estiver no início do jogo, você ainda não vai ter. Mas com a Gold Road e a Super Road, a gente consegue capturar também o Qwilfish. Aqui mais no sul da rota 32, aí eu vou estar colocando aqui para vocês, aqui embaixo, a porcentagem de chance. Ó. Tem a Super Road, tem a Good Road, a Super Road que tem mais chance. E aí você tem a chance de capturar um Qwilfish. Lembrando, eu estou mais avançado no jogo, então eu já tenho. Se você estiver no começo, provavelmente você não vai ter ainda essas varas de pesca. Aí, ó, o Qwilfish de primeira já.
E aí temos o Qwilfish capturado. E chegando aqui na Alpha Ruins, a gente tem uma entradinha que você chega nela através da Onion Cave. E através dela, você vai conseguir chegar nos matinhos aqui, ó. E nesses matinhos aqui, você consegue encontrar tanto o Nato quanto o Smeargle. E se você entrar dentro de algumas casinhas como essas aqui, né? Você consegue encontrar vários Unown. E tem toda uma questão dos Unowns, né? O alfabeto inteiro de Unowns que você pode capturar. Então é interessante também você fazer não só a Live Index, mas pegar todos os Unowns, porque isso desbloqueia algumas coisas. Principalmente na quarta geração, você consegue desbloquear a Maniac Tunnel, né? Mostrando os Unowns lá. Mas enfim, aqui a gente consegue capturar tanto o Nato, o Smeargle, quanto o Unown. E aí, ó, o Natu já de cara. Já aqui na Alex Forest, a gente consegue encontrar esse NPC. E esse NPC, ele vai ensinar para alguns dos seus Pokémons, né? O golpe Headbutt, que nada mais é do que cabeçada. Vai ensinar o seu Pokémon a dar cabeçada. E com um Pokémon que saiba cabeçada, tem alguns Pokémons que já vêm, né, com esse golpe. Mas você pode acabar ensinando aí, caso você não tenha nenhum. Vamos ver aqui. Ó, por exemplo, vou ensinar pro Taurus. Tem que deletar um. Vou deletar o Scarface. Com isso, você vai conseguir ter um modo a mais de capturar Pokémon, né? De ter encontros com Pokémons dentro do jogo. Porque tá vendo todas essas árvores que tá ao redor? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, você pode chegar aqui e dar uma cabeçada nela, tendo a chance de aparecer algum Pokémon. Aqui na Alex Forest tem 3 Pokémons que seriam interessantes para nós, né? Caso você não tenha pego o Root ainda, você pode pegar o Root mesmo que de dia. E além do Root, você pode encontrar o Noctowl. E o que para mim é mais interessante aqui é o Pineco. Então são 3 Pokémons que a gente pode adicionar aí, ó. O primeiro que já veio para nós é um Noctowl. Chegamos aqui na Rota 34. Na Rota 34 tem mais 2 Pokémons que nos é interessante. Mas aqui acho que é a nossa primeira experiência, né? Vamos dizer assim, com Pokémons de versões diferentes, né? Aqui dentro do meu console eu estou jogando no Heart Gold e eu tenho o Soul Silver. Se a gente tiver pelo Soul Silver, a gente consegue capturar o Ledba dando cabeçada, que eu acabei de ensinar para vocês. Se não, a gente consegue aí o Spinarak. Saindo aqui pelo norte de Golden Road, nós vamos chegar na Rota 35. E aqui na Rota 35, a gente vai não só capturar um novo Pokémon, um Pokémon que é bem raro de encontrar, como a gente vai usar um novo método de encontro também. Um recurso que a gente tem aqui, que eu acho bem legal, se chama Rádio Bunch, né? Algumas pessoas também chamam de enxame. O que é isso? Todo dia tem alguns Pokémons que estão aparecendo com muita facilidade, aparecendo de montes, né? Por isso que se chama Rádio Bunch. Então você vem aqui no Pokégear e aí você conecta nessa frequência aqui, ó, tá vendo? Aí o professor Oak, junto com uma tal de Mary, eles vão falar quais Pokémons estão aparecendo com muita facilidade, com uma grande enxame, né? Ó, por exemplo, o Yamna tá aparecendo bastante aqui na Rota 35. Então você vem aqui no matinho aqui e fica andando, porque a taxa de encontro com ele tá muito maior do que o comum. Então vai facilitar a captura do Yamna. Olha, ó. Viu? O Yamna já de cara. E eu recomendo você até capturar 2 para futuramente, né, no Diamond, Pearl e Platinum, você também fazer o Yamnega. Ele costuma ser um pouquinho chato de capturar, então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Aí, Yamna capturado. Saindo aqui pela parte por cima aqui da Rota 35, chegamos na National Park. Aqui é um lugar que é bem interessante, é um lugar que é muito bacana de se explorar, porque a gente consegue ganhar algumas pedras de evolução. Mas aqui o nosso interesse é aqui nesse matinho do National Park, onde a gente consegue pegar o Sunkern, capturar o Sunkern, se estivermos jogando durante o dia. Como vocês viram, eu estou jogando durante a noite, então eu nem vou entrar aqui para mostrar para vocês. Saindo aqui à direita do National Park, vamos chegar na Rota 36.
Na rota 36 e também na rota 37, a gente consegue capturar Stantler, Spinarak, se for no Heart Gold à noite, e Ledba, se for no Soul Silver de manhã. Então aqui a gente, já aqui na frente, se você estiver jogando a parte principal, bem aqui, né, nessa bifurcação aqui, vai ter o Sudowoodo. Então na mainline aqui, né, na história principal do jogo, você vai ter que borrifar uma água aqui, onde o Sudowoodo vai despertar para uma batalha. Então capture ele, porque é a única forma que eu conheço particularmente de se capturar um Sudowoodo. Aqui mais adiante na história, chegamos na rota 38, onde a gente tem o Snubbull, né, que a gente consegue usar aquele esqueminha aqui do Pokégear do Rádio Bunch. E temos também o Miltank, que aparece por aqui. Então, eu vou colocar aí embaixo sempre, né, a porcentagem de aparição. Ó, tá tendo Bunch, tá vendo? De Snubbull. Fomos agraciados aqui na rota 38. Então, vou mostrar a captura dele. Aí o Snubbull, então, se tiver no Bunch, aproveita e já corre capturar o Snubbull. E após capturar o Snubbull e o Miltank, vamos sair aqui na rota 40, à esquerda de Olivine City. E aí a gente pesca novamente, né? E para isso a gente precisa utilizar a Super Road. Com a Good Road também é possível capturar o Corsola, mas com a Super Road a chance é maior. E aí, pessoal, a gente vai ter que ter paciência, porque a pesca, né, ela gera alguns pokémons aleatórios. Então tem que ir pescando até aparecer o Pokémon que você quer. Aí, pessoal, seguindo adiante aqui, a gente está na rota 41. Na rota 41, surfando, a gente consegue encontrar, né, no Heart Gold Soul Silver, que ele é esse Pokémon exclusivo do Heart Gold Soul Silver, o Mantine. Mas pescando, a gente também consegue encontrar o Chinchou e o Lanturn, né, mesmo esqueminha, Good Road ou Super Road. A gente sempre usa Super Road porque a porcentagem de aparecer maior. Vamos ver se a gente já consegue aí pescar um deles. Só para ilustrar aí para vocês. E aí, ó, o Chinchou comprometido. Já o segundo, aí é só capturar e correr pro abraço. E continuando aqui, né, da rota 41, a gente vai dar em Cianwood, vai chegar em Cianwood. E aí aqui tem algumas pedrinhas pra gente quebrar. Vou dar um zoom para vocês, pra gente conseguir mostrar aqui o Rock Smash. Então, quebrando essas pedrinhas aqui, tem chance de você conseguir mais um Pokémon novo aí pra sua Pokédex, que é o Shuckle. Aí aqui, pessoal, vamos de Rock Smash. Vamos ver se a gente encontra o Shuckle. Uma outra opção que a gente tem para pegar o Shuckle, pessoal, é esse cara aqui, que ele te deixa segurar o Shuckle. Você tem a opção de dar uma de equipe Rocket e não devolver para ele o Shuckle. Então, se você tá com dificuldade de pegar o Shuckle lá usando Rock Smash, uma opção aí é você roubar o Shuckle desse cara, ó. Por exemplo, aqui eu tô com o Shuckle dele e não devolvi. E eu não vou devolver. Eu vou atuar como equipe Rocket e vou ficar com esse Shuckle pra mim. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Acho que eu deveria devolver ou acha que eu tô certo a agir como a equipe de Rocket? Agora, pessoal, voltando aqui para Ecruteak City, a gente vai sair pelo lado direito, né? Saindo pelo lado esquerdo é a rota 38 e saindo pelo lado direito aqui, chegar na rota 42. E aqui a gente vai entrar na Meet Mortar. Na Meet Mortar aqui a gente consegue o Meryl e, para quem assistiu o último vídeo, vai lembrar também que é possível capturar o Tyrog. Então, se você não sabe como capturar o Tyrog, dá uma voltada aí no último vídeo, porque a gente precisa dele, né, para completar. Ele é um Pokémon da segunda geração, né, ele é um Pokémon da geração de Johto, e ele também evolui, né, para futuramente pro Hitmontop. Que é um Pokémon que eu vou mostrar para vocês como que evolui, inclusive. E aí por aqui você consegue encontrar o Meryl. O Meryl costuma ser fácil de achar, aqui acho que só vai ter Meryl e Machop. Então dá um rolezinho aqui até aparecer o Meryl. Aí pessoal, com o Meryl e o Tyrog capturado, a nossa próxima parada é na rota 43, onde a gente consegue encontrar o Flef e o Girafari. Então é só andar aqui nos matinhos
e buscar a sorte para encontrar ou o Flef ou o Girafarig. E aí, ó, já de cara o Flef. Então, capturar o Flef, indico você capturar 2 já para depois evoluir pro Vamparos. E aí dar mais um rolezinho e achar o Girafarig pra gente fechar essa parte da Live Index. E agora, como vocês devem estar entendendo, a gente vai para a rota 44. A gente volta para Marrogan e tal e sai pelo lado direito. Aqui, pelo lado direito, a gente pode pescar o Hemorrhage. Esse eu indico muito que você use Super Road, a Gold Road também dá. Só que, pelo que eu me lembro, eu demorei muito para conseguir capturar esse Pokémon. Ele deu muito trabalho. E aí eu indico você já também a capturar 2 para depois evoluir ele pro Octillery. Ó, só porque eu falei, veio de primeira. Seguindo mais aqui, ó, na Ice Path. Entrando aqui, ó. Aqui tem 2 Pokémons possíveis pra gente capturar, né, que a gente precisa. O primeiro deles é o Swinub, que eu acho que a gente vai conseguir achar com muita facilidade. Tem bastante dele, a taxa de aparição dele é grande. O outro é o Delibird, que é exclusivo do Soul Silver. Então, quando vier aqui, é interessante de repente deixar pra vir já pelo Soul Swinub aí já, o primeiro pra gente capturar. Interessante aí capturar 2, 3 dele, pra gente poder evoluir para suas próximas formas, né? Agora a gente vai voltar para Violet City, porque eu quero mostrar para vocês a Dark Cave. A Dark Cave a gente consegue acessá-la no começo, mas como a gente não tem muito recurso, tem muitos Pokémons interessantes que não dá para pegar. Então, eu aconselho dar uma ignorada nela, porque depois, quando você conseguir explorar ela com mais calma, você vai conseguir encontrar alguns Pokémons, né? Na Dark Cave, a gente tem algumas entradas. Vou abrir aqui o mapa aqui e vou mostrar para vocês as entradas que ela tem. Vamos ver aqui, ó. Que nem aqui eu tô, a Dark Cave, pela entrada pela rota 31 aqui, ó. Porém, ela tem uma outra entrada aqui e uma outra entrada aqui. Ela tem 3 entradas. Aqui no meio, tudo é Dark Cave. Então, você entrando pela essa entrada aqui, tendo todos os HMs necessários, você consegue capturar todos os Pokémons. Eu vou entrar lá nela e vou dar uma mostrada em alguns Pokémons que a gente consegue capturar. De interessante para nós vão ser 2. Aí, pessoal, já dentro aqui da Dark Cave, interessante vocês virem com Pokémon que tem Flash. Deixa eu ligar o Flash aqui do meu Pokémon, que é o Victreebel. Então aqui, ó, usando o Flash. Aí aqui a gente consegue 2 Pokémons, o Dunsparce e o Wobbuffet. Mas o Wobbuffet ele não aparece nessa parte aqui que eu entrei pela Rota 31. Ele aparece lá pela outra. Porém o Dunsparce a gente consegue naquele mesmo esquema de usar o Rock Smash igual do Shuckle. Então eu vou usar aqui para poder capturar o Dunsparce com mais facilidade. Ó, utilizando o Rock Smash aqui nessas pedrinhas, em outras pedras também que você encontrar dentro da caverna, você tem a chance de encontrar um Dunsparce. Aí, ó, o Dunsparce. Então já aproveita e já captura ele. Se quiser capturar 2, porque nas gerações lá pra frente a gente vai precisar evoluir ele, seria bacana você evoluir um Dunsparce numa outra geração, um Dunsparce que você capturou em Johto. Aí, pessoal, aqui pela rota 45, a gente tem a outra entrada da Dark Cave. E aí o mesmo esquema, a gente precisa de flash e andar aqui para poder encontrar o Wobbuffet. E eu vou sempre deixar para vocês aí a taxa de aparição dos Pokémons, tá? Para vocês darem uma averiguada aí se vão ter paciência ou não para procurar o Pokémon na região indicada. Após andar um pouquinho, o primeiro que apareceu já foi o Wobbuffet. Lembrando que o Wobbuffet ele muda a aparência se ele for fêmea ou macho, né? O fêmea ele aparece aqui com essa batonzinho na boca e o macho não. Então, se você quiser capturar um de cada, aproveita aí que é uma oportunidade. E falando em Rota 45, se você descer aqui, você vai ver que tem vários matinhos. Nesses matinhos, a gente vai ter, mais uma vez, a questão dos Pokémons que são exclusivos de cada jogo. A gente tem, se você estiver jogando, o Heart Gold, o Gligar e o Famp. E se você estiver jogando o Soul Silver, o Teddiursa e o Skarmory. Então aproveite aí a versão que você estiver jogando e capture os Pokémons que você precisa. Mas aqui também, se você continuar andando aqui, eu vou encontrar aqui uma arvorinha para mostrar para você. Olha o Gligar aí. Então, aproveite
Captura uns dois, porque também tem o Gliscor, né? A evolução do Gligar, que futuramente a gente vai precisar. Mas, andando por aqui, além deles, a gente também consegue o Apple e o Heracross, usando o Red Boot em algumas árvorezinhas. Eu vou ver se eu encontro umas árvorezinhas pra gente testar aqui. Aí, pessoal, bem mais abaixo aqui, a gente tem algumas árvores aqui, aqui. Se vocês olharem com calma, aqui embaixo também. Então, basta a gente ficar utilizando o Red Boot aqui nas árvores e torcer para vir o Apple ou o Heracross. Já posso capturar todos esses, né? Agora a gente vai se direcionar as rotas aqui a caminho de canto já, que são a rota 27. A gente vai vir aqui por esse lado e a gente vai procurar pelo Quagsire. Então a gente vai ficar dando rolê aqui até aparecer o Quagsire. Seguir toda a rota 47, 27, tem os matinhos, tudo. Na água acredito que a chance maior de vir é Tentacool, mas aí é ficar procurando até encontrar o Quagsire. Ou tem a opção de evoluir o Wooper também. Aí chegando aqui na conexão com canto, a gente tem a opção de vir aqui à esquerda para a rota 28. Aqui na rota 28 a gente tem a chance de encontrar Donphan, Ursaring e Sneasel. Então, lembrando que Donphan é exclusivo de Heart Gold, Ursaring de Soul Silver e o Sneasel tem em ambos. Então, aproveitar que tá por aqui, dá um rolê até achar esses Pokémons. Aí, pessoal, o Donphan, depois de alguns encontros, né? E aí vocês podem ver que eu já tô com o Feraligatr porque eu usei ele aqui na minha campanha. Meu querido Nilo. Depois eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo todos os Pokémons que eu usei pra bater final em cada jogo. E após curtir o percurso aí pela rota 28, a gente chega aqui na Midsilver. Então a gente entra aqui, a gente consegue encontrar, né, caminhando por ela, em alguns lugares, o Misdreavus, o Larvitar, o Pupitar e o Steelix. Lembrando que a gente precisa do Rock Climb, porque isso é liberado após a gente derrotar a Elite dos Quatro. Aí, pessoal, só para ilustrar para vocês o encontro com o Larvitar. Finalmente, já na região de canto, vamos para o começo de tudo, né? A rota 1 ali, saindo de Pallet. Aqui a gente tem a chance de encontrar o Furret. Então, ficar andando aqui nesse matinho, você pode encontrar o Furret. Não precisa evoluir o Sentret. Mas também não é nenhuma dificuldade pegar um Sentret e evoluir ele para Furret. Já aqui na rota 2, a gente tem a possibilidade de encontrar nos matinhos o Ariado, se tivermos um Heart Gold, e o Legend, se tiver no Soul Silver. Que também são Pokémons que não são difíceis de evoluir. Mas se você estiver ali, de repente, passando por aqui, quiser perder um tempinho, de repente fica mais prático do que evoluir o Pokémon. Da rota 2, o interessante para nós agora é a rota 7. As outras rotas aí, entre elas, você pode dar uma ignorada. Na rota 7 tem dois Pokémons que são interessantes para nós, que é o Murkrow e o Rondor. A gente vai precisar capturar dois de cada. Então a gente sai aqui à direita de Celadon. E aqui nesse matinho você vai ficar andando. Mas você vai ter que ter paciência, porque a taxa de aparição dos dois costuma ser bem baixa. Então vai ficar andando aqui até você encontrar algum deles. Chegando aqui na rota 14, nós vamos procurar pelo Skiploom. Um bom lugar é aqui, ó, nesse matinho aqui. Só que eu tô gravando esse vídeo de noite, então ele não vai aparecer. Porque tanto o Skiploom quanto o Slugma costumam aparecer só durante o dia e a tarde. E falando em Slugma, chegando aqui em Fukizia, a gente pode vir aqui para a rota 18, se também tiver de dia ou de tarde, ou toda essa outra rota aqui, a 17 e a 16, ó, 17 e 16, tem a chance de encontrar ele. Como eu gosto bastante aqui da rota 18, que ela é do ladinho de Fukizia, dá pra perder um tempinho aqui, ó, nesse matinho aqui, que uma hora o Slugma vai acabar aparecendo aí também. Lembrando que é bom capturar dois, porque o Slugma evolui para uma carne. Se você já está acompanhando a gente aí, você sabe que tem muitas formas de evoluir o Pokémon. A mais comum por elas é por level, mas a gente tem também alguns Pokémons que evoluem por pedra. E a gente também tem os Pokémons que evoluem por troca. Aqui a gente tem alguns novos incrementos exclusivos dessa segunda geração. Aí na evolução por level, nós temos a Bayleaf, que evolui no level 16, e temos a Meganium, que evolui no level 36. Seguindo adiante, temos o Quilava, também no 16, e o Typhlosion no 36.
Assim como temos o Croconal também no 16 e o Feraligator também no 36. Aí seguindo, né, a linha, temos o Ampharos que evolui no level 30, né? Tô evoluindo. Depois temos o Jumpluff aqui no level 27, ele evolui no level 27. Temos também aí o Xatu ou Xatu, eu não sei exatamente como chama esse Pokémon, que ele evolui no level 25. Temos o Forretress, level 31. E esse aqui é interessante você evoluir dois dele, porque mais futuramente a gente vai ter um esqueminha de uma troca, que você consegue um outro Pokémon bem bacana trocando ele. Tem o Granbull, que evolui no level 23. O citado agora há pouco do recém-capturado é Slugma, que é o Macargo, que evolui no level 38, esse chatinho de evoluir. Temos também o Piloswine, que evolui no level 33. Esse aqui, inclusive, é bom você ter mais um, porque futuramente ele evolui para uma Mamoswine, né, nas outras gerações. Aí temos o Octillery, que evolui no level 25. O brabíssimo Rundum, que evolui no level 24. O Azumarill, que evolui nos míseros levels 18. E por último, e com o mais trabalhoso aqui que você vai ter, é o Tyranitar, que evolui no level 55. E para você deixar seu Pokémon feliz, existem alguns métodos, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas você pode subir ele de level, você pode dar alguns itens para ele, que ele fica mais feliz, e assim como cortar o cabelo. Em Golden Road, a gente tem lá no subterrâneo lá uma moça que ela corta o cabelo do seu Pokémon. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo só falando sobre evolução por felicidade. A gente tem alguns Pokémons aqui, inclusive, eu não gosto de evoluir por felicidade. A gente tem o Crobat, né, que evolui por felicidade. A gente tem o Togetic, que evolui por felicidade aqui, o Togetic também. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. A gente tem o Blissey, aqui o Blissey, né, que a gente também evolui por felicidade. Tanto o Golbat e o Chansey, a gente já mostrou para vocês como capturar eles no vídeo anterior. Então, se vocês não viram, dá uma voltadinha aí no vídeo da Live Index de Canto, que você vai ver como conseguir os dois. Falando em Canto, a gente também tem o Weavile, que evolui para Espeon e Umbreon. E aqui, minha gente, tá o Espeon e o Umbreon. Só que eles têm um detalhe, eles têm que upar de nível no horário do dia certo. Ele só evolui se você upar ele, com ele estando na felicidade no máximo, né? Você tem que deixar a felicidade dele no máximo. E evoluir ele, né? Subir um level com ele durante a noite. O Espeon é a mesma coisa, só que durante o dia. Então você tem que deixar ele feliz, subir um nível com ele durante o dia. Já os Pokémons que evoluem por pedra, a gente já teve alguns aí na região de Canto. Aqui na região de Yoto, a gente tem a inclusão de uma nova pedra, que é a Pedra do Sol. E aí, pessoal, nessa questão aí da evolução por pedra, nós temos uma pedra que foi lançada aí na segunda geração, né? Que foi a Sunstone. Ela evolui o Bellossom e o Sunflora, né? Então eu vou evoluir aqui para vocês verem o Sunkern pro Sunflora. Aí o nosso Sunflora. A evolução por troca aqui, ela teve um incremento. Além de você trocar, você precisa da ajuda agora de alguns itens, né? Então o Pokémon vai estar segurando ali um item específico e aí quando você fizer a troca desse Pokémon, ele vai evoluir no ato da troca. Assim como o Gengar, o Machop, o Machamp evoluíam quando você só trocava, aqui além de você estar trocando, né, você precisa que tenha esse item que eu vou citar aqui. Aí aqui na evolução segurando itens, né, a gente tem o Scyther que evolui para o Scizor, segurando o item Metal Coat, assim como o Onix evolui para o Steelix, também utilizando o Metal Coat. E temos dois Pokémons que eles têm o item próprio. O Kingdra que usa o Dragon Scale e o Porygon que tem o Upgrade. Aí pessoal, só para mostrar isso aqui, né? A gente tem de um lado aqui o Slowpoke, temos um Porygon normal aqui. Aqui temos o Porygon com Upgrade, melhor para mostrar para vocês. Temos o Poliwhirl também com a King's Rock. E eu vou fazer as trades aqui, mostrar para vocês a evolução. Primeiro eu vou selecionar aqui um Slowpoke com o King's Rock, o Poliwhirl
também com a King's Rock. Aí, pessoal, o Porygon chegando aí para evoluir para Porygon 2. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo só mostrando onde conseguir cada item e explicando mais sobre esse tipo de evolução por troca segurando o item. Eu particularmente gosto muito dessa forma de evolução. Eu acho que traz um carisma a mais pro game. Evoluído através do Gloom e temos o Sunflora aqui evoluído através do Sunkern, ambas com a Sunstone. Na King's Rock temos aí o Politoed e aqui o Slowking, assim como temos o Porygon 2 aqui, que evolui por troca segurando algum item específico. Ainda sobre evolução, Tyrog. O Tyrog, ele evolui por level, sim, mas ele tem uma peculiaridade. Ele evolui de acordo com os status dele, né? Essa foi uma novidade. Se você quer um Hitmonlee, você quer um Pokémon que ele tem mais ataque do que defesa. Se você quer o Hitmonchan mais defesa do que ataque, como eu mostrei anteriormente no outro vídeo. E o Tyrog, para você conseguir o Hitmon top, você tem que ter a igualdade, né? O equilíbrio perfeito. É um zoom aqui para mostrar para vocês, ó. O ataque e a defesa dele está igual. Então a gente precisa manter isso e chegar no level 20. Eu vou subir ele de level aqui e mostrar para vocês essa evolução. Ele é o mais difícil dos três de conseguir. Aí, pessoal, como eu não quero correr risco aí com o nosso Tyrog, eu vou presenteá-lo com um Hurricane. E vamos ver se vai vir o nosso Hitmon top. E aí tá na mão o nosso Hitmon top. Acho que ele tem que ter equilíbrio para ele conseguir ficar girando igual o peãozinho aí. Com isso, meus amigos, vou falar para vocês agora dos Pokémons bebês. Quando eu tava mostrando as boxes, talvez alguém tenha percebido, mas a gente tem 6 Pokémons bebês. Que Pokémon bebê nada mais é do que os que chegaram na segunda geração, derivados de outros Pokémons, né? Outros Pokémons é como se fossem os filhotes de outros Pokémons que já existiam. Entre eles temos o Pichu, né? Que nada mais é do que um Pokémon vindo do breed de um Pikachu aqui nessa região. Se você não sabe o que é breed, tem no meu outro vídeo. Mas é você cruzar Pikachu, um Pikachu fêmea ou de repente com um Ditto, né? Eu sempre aconselho você a usar um Ditto. O Cleffa, que vem do Clefairy, e o Igglybuff, que vem do Jigglypuff. E assim como eles, temos aqui o Smanchon, que vem do Jynx, o Elekid, que vem do Electabuzz, e temos o Magmar, que vem do Magmar. E basicamente são esses os Pokémons por breed, né? Os Pokémons bebês. Agora a parte dos lendários, né? Os lendários aí a gente já vai começar pelo, acho que o que todo mundo quer saber, que é o Celebi. Assim como no vídeo anterior, né? Que eu mostrei como pegar o 1000, o Celebi é a mesma coisa. A gente usa o Mystery Gift, faz aquela conexão na internet lá via DNS, e aí você coloca uma conexão sem senha, acessa o Mystery Gift com aquele código específico, e aí você consegue o Celebi. É um dos que você consegue, além do 1000, como a gente mostrou no vídeo anterior. Caso você não tenha visto, quer ver o passo a passo, a gente tem um shorts aqui também que explica, mas também tem um vídeo completo lá que também explica tudo certinho. Aí na sequência a gente tem o Lugia e o Ho-Oh. Ambos os jogos te dá esse Pokémon, que é muito bacana. Mas, de acordo com o jogo que você está jogando, ele muda a sequência. Se você está jogando Heart Gold, você vai pegar o Ho-Oh primeiro, e aí posteriormente você ganha o item específico para pegar o Lugia. E estiver jogando Soul Silver, é o inverso. Você pega o Lugia primeiro, Silver Ring é para pegar o Lugia, e a pena do arco-íris para pegar o Ho-Oh. Então, altera a sequência aí, caso você vai pegar. Mas não tem segredo. Se você está jogando a história vai empurrar você a ter um encontro com esses Pokémons.
E agora, para finalizar, os cães lendários. Começando pelo Suicune. O Suicune, se você fizer o pós-jogo, você vai ser empurrado a encontrar ele também. O jogo te força a isso. Tem um cientista que está perseguindo ele, e lá no noroeste de Cerulean, no decorrer da história do pós-game, você vai acabar tendo um encontro com o Suicune, e aí você tem a chance de capturá-lo. Aí, para finalizar, a gente tem, faltando apenas o Entei e o Raikou. E se você perceber, vou até dar um... Eles ficam mudando de localização no mapa. Então você tem que dar a sorte de estar na mesma rota que eles no momento certo, né? Vou dar para vocês aqui uma dica de como pegar eles com mais facilidade. Aqui na rota 36, você desce aqui e nesse canto aqui, tá vendo? Você consegue ficar mudando de rota. Então você muda toda vez de rota e quando você volta para a rota 36, você dá uma olhadinha no mapa. Caso ele esteja na mesma rota que você vai ter com mais facilidade um encontro com Raikou ou com Entei. Eu vou fazer aqui para vocês dar uma olhada. Ó. Vou descer, mudei para a rota 35. Opa, legal. Vou descer, rota 35, vou voltar, rota 36. Vamos olhar o Pokégear. Aí, pessoal, depois de fazer algumas vezes, dá pra ver que o Raikou tá aqui em cima, mas o Entei tá na mesma rota que eu. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui e dá um rolê, né? Até ele aparecer aqui, dá um rolê nesse matinho até ele aparecer. Se você tiver um Repel e tiver um Pokémon próximo ao nível do Entei e do Raikou, você usa que daí ele vai aparecer instantaneamente. Mas se não, a chance de ele aparecer é bem grande também. Uma dica que eu dou, caso você tenha algum Pokémon, é bom levar um Pokémon que tenha um Minzai ou algum outro golpe que evite ele da fuga, porque ele foge com muita facilidade. Vamos ver se a gente encontra, ó, viu? De primeira já. Aí, ó, o Enteizão. Você pode ir tirando aos poucos também a vida dele, que isso facilita, porque ele é extremamente difícil de capturar, cara. Esses dão muita dor de cabeça. Então tenha paciência e boa sorte para capturar o Entei e o Raikou. Eu já capturei os meus dois lá no Heart Gold. E aí, pessoal, só para finalizar, mostrar aqui para vocês como tá a box, né? Primeira box de canto. Vou mostrar box por box como tá. Que coisinha linda que tá isso aqui, cara. Muito tempo de trabalho. E aqui é a última box, né, da região de canto. Aqui temos as boxes da região de Jotô. Completinha, coisa linda. E vamos atrás agora da de Hoenn. Só para mostrar para vocês aqui os cães capturados. Né? Suicune, Entei, Raikou, Larvitar, Pupitar. Os pássaros também. O Celebi que a gente conseguiu via Mystery Gift. E nessa brincadeira eu consegui também um Entei Shine via Mystery Gift. Então é isso, galera. Deu muito trabalho, por favor. Se inscreve e deixa o like aí para apoiar o nosso canal. E é isso, galera. A Pokédex de Jotô está completa, a nossa Live Index. Então, se você gostou, não deixe de dar o like, se inscreve no canal que logo está saindo a Live Index de Hoenn, que está muito bacana. Ela é bem diferenciada, essa próxima que eu vou mandar. E obrigado por acompanhar, obrigado por fortalecer o canal. Tamo junto e até mais.